Eu quero já colocar uma frase da seleção brasileira aqui para a gente debater. Tema polêmico ali. Porque é difícil, né, cara? O cara tá ali convocando a seleção brasileira. O nosso calendário não para. Mas aí tem jogadores lesionados e que faz o Tite, por exemplo, ele convoca o Guilherme Arana para ser um substituto ao Alex Telles na lateral esquerda, caso o Telles teste novamente positivo para a Covid, e convoca o Thiago Galhardo para substituir o Pedro, que já era um... Que já substituía o Neymar. Que já substituiu o Neymar e que já é um envolvido, já seria um envolvido nas quartas de final da Copa do Brasil. Ali a frase é muito direta. Tite erra ao convocar jogadores envolvidos nas quartas da Copa do Brasil. Verdadeiro ou falso? Para mim é falso. Para mim, o treinador da seleção brasileira, ele tem que pensar na seleção brasileira. Tem os objetivos dele, tem ali os compromissos dele, e ele tem que pensar no que é melhor para o time do Brasil. Quem tem que pensar diferente disso, para mim, é a confederação, são os clubes, e aí o Tite ele não pode ficar pensando se ele vai prejudicar esse ou aquele, porque senão ele não consegue montar o time dele. Eu acho que a culpa não é do treinador da seleção. O treinador da seleção tem que fazer o papel dele, que é convocar quem que ele acha que pode ajudar a seleção. Agora, porque se o Tite fica fora da Copa do Mundo, se ele perde as eliminatórias, se ele não consegue se classificar, ninguém vai falar, não, mas também, ele não classificou, mas ele não deixou nenhum time na mão na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Eu acho que essa não deve ser a preocupação do treinador. Agora, é uma coisa que você tem que discutir, tem que ter uma discussão mais ampla, evidentemente. Você tem que pensar aí na relação dos clubes com a CBF, de qual é esse comportamento. A gente já falou várias vezes aqui que os clubes muitas vezes adoram que os seus jogadores, principalmente os jovens, sirvam à seleção. Mesmo o comportamento do torcedor é muito estranho, né, cara? Porque quantos torcedores do Internacional você viu? Pô, o Thiago Galhardo é o quê? Polonês? Como é que não convoca o Galhardo? Convocou o Galhardo. Pô, convocou o Galhardo, tá de brincadeira. Então, eu acho que essa não pode ser uma preocupação do treinador. A galera tá mandando mensagens aqui, o Gabriel Lacerda diz falso, o Salomão Gomes diz falso, a CBF que deveria arrumar o calendário, Pedro Família Palestrina diz que é falso, quem tá errado é a própria CBF, que coloca os jogos da Copa do Brasil em meio à data FIFA, e tem mais gente aqui mandando falso do que verdadeiro. É que tem um aspecto, o Vitor, e é duro, cara, porque vamos imaginar esse cenário que é bem provável, o Thiago Galhardo convocado para jogar com a seleção brasileira, e aí o jogo é em Minas, né? Tava pensando aqui, se o jogo fosse em Porto Alegre, aí a viagem era mais curtinha ainda, né? De Montevidéu a Porto Alegre é coisa rápida. O jogo é em Minas, da volta da Copa do Brasil. Mas aí o Thiago Galhardo é convocado. Pô, a gente viu a emoção que ele ficou, né, cara? A felicidade dele em ser convocado à seleção brasileira. Imagina o cara ter essa oportunidade ceifada porque ele tem com o clube um jogo importante na Copa do Brasil. Ao mesmo tempo, se eu tô do lado do Internacional, pô, vai chamar o cara que é o meu grande artilheiro, o cara se bobear nem vai pisar no campo, não vai jogar e de repente não consegue jogar porque vai estar desgastado também de uma viagem internacional para jogar com a gente a quarta de final da Copa do Brasil. Difícil, os dois lados. Tite erra ao convocar jogadores envolvidos nas quartas da Copa do Brasil. Verdadeiro ou falso, Vitor? Então, assim, difícil. Deixa eu fechar a janela aqui, a porta aqui. Cara, assim, a frase é uma das mais... Calma aí, erra ao convocar. É uma das mais falsas que já apareceram nesse programa, né? Assim, a frase é muito falsa. A frase é muito falsa. Ao mesmo tempo, você pode mudar um pouquinho a frase. Eu posso sugerir uma frase aqui? Pode, sugira, não tem problema nenhum. Pode sugerir. Então, vou colocar assim, a frase ela é 100% falsa, o que o Ale falou é verdade, isso daí não é uma culpa dele, ele não tem que se meter com o calendário, embora ele trabalhe para quem organiza o calendário, mas ele está vendo o lado dele, então, e tem um negócio chamado maior, que é data FIFA. O que é data FIFA? Quer dizer que aquela data não pertence à Confederação Nacional, ela pertence à FIFA. Se ela pertence à FIFA, não é para ter jogo. Então, isso daí não precisa ter muito claro. Então, o Tite, ele não erra, ele acerta. Talvez
Luiz bate nessa tecla, talvez ele erre até em querer acomodar, né? Talvez ele erre até falar isso agora. Em às vezes não convocar quem ele queria, porque ele fala, eu acho que o Flamengo de 2019 tinha que ter 6 jogadores na seleção, então convoca os 6. Mas vai arrebentar o Flamengo. O problema não é meu. Como o Santos da época lá do Neymar, poderia ter 5 ao mesmo tempo. Rafael, Elano, Neymar, Ganso. Mas vai levar os 4? Vai, porque eu sou técnico da seleção. Porque o errado não sou eu. Então a frase é absolutamente falsa. Ao mesmo tempo, se você falar assim, se eu posso sugerir a frase, Tite é incoerente ao convocar hoje jogadores durante os jogos quando ele reclamava 4 anos atrás? É verdadeiro. Nós temos um farto material documentado, documentando o Tite descendo o cacete no técnico da ocasião por desfalcar jogo importante, seja pontos corridos, seja mata-mata. Então ele flertou com a incoerência. Agora, flertou não, ele foi incoerente. Agora, todos nós já fomos incoerentes em algum momento. Então, assim... Sim, mas aí, Vitor, por isso que eu bato nessa tecla, para você não cair em incoerência, sendo técnico da seleção... Põe a tecla. Cara, convoca sempre quem você quer. Convoca sempre os melhores, independente do que o time do convocado venha jogar. Porque aí o Tite vai estar fazendo o juízo de valor sobre o que é mais importante para um determinado time. Ele já deixou de convocar, por exemplo, no ano passado para a Copa do Brasil e convocou em meio a Campeonato Brasileiro. Quem é o Tite para falar que para o time o jogo das oitavas ou quartos ou até final da Copa do Brasil é mais importante do que a primeira, segunda, terceira rodada do Campeonato Brasileiro? Mano, desculpa, ele só é o técnico da seleção, ele não trabalha nos times. Então, assim, faz aquilo que você acha que tem que fazer. Convoca sempre os melhores. Agora, tem uma situação especial nessa temporada, que é a temporada da... eu ia falar pós-pandemia, mas não é pós-pandemia, é temporada pandêmica, porque a pandemia tá aí, Mauro. Talvez nessa de você realmente falar, cara, tá bom, mas nessa eu vou tentar minimizar muito as minhas convocações no Brasil, porque vai afetar mais do que em outras. Vai impactar mais do que em outras. Vamos lá para a tua análise. Tite erra ao convocar jogadores envolvidos nas quartas da Copa do Brasil. Falsaço. Os maiores falsos. Até porque ano passado era data FIFA. Agora é eliminatória. Não é eliminatória, é Copa do Mundo, né? Não é para encher a bola dos jogos que a gente está fazendo, porque é Copa do Mundo, faz parte, inclusive para a FIFA, que é um certo preciosismo, ela chama a fase final de Copa do Mundo, que a gente chama de Copa do Mundo, que para ela eliminatória já é Copa do Mundo e não deixa de ser, né? Então assim, não tem nem o que falar mesmo. E mesmo, se eu fosse treinador, por exemplo, eu teria feito o que o Tite fez mais das vezes e outros também fizeram. Semifinal de Copa do Brasil, fase decisiva de Campeonato Brasileiro. Aliás, por exemplo, um cara que para mim estaria nessa lista, estaria em todas as listas desde o ano passado, é o Gerson do Flamengo. Só não estaria nas minhas listas exatamente para não prejudicar o Flamengo em Libertadores. Copa do Brasil caiu um pouco antes e Brasileiro também. Eu não convocaria o Gerson só por isso, até porque temos boas opções do mesmo nível lá fora. Então, e aí não me interessa. Aí Europa é outra história. Até porque lá para, né? Aqui não. Então, assim, Copa do Mundo eu não discuto. Se eu pudesse, se a fase... Por exemplo, aí seria mais complicado. A fase espetacular do Flamengo do ano passado, como a gente acabou de falar e vai ter que falar sempre. Pegando o time base do ano passado, olha, até Rafinha e Felipe Luiz você poderia cogitar, mais experientes, mas em posições mais carentes. Diego Alves, sim. Rodrigo Caio, sim. Gerson, muito. Everton Ribeiro, muito. Bruno Henrique, demais. E Gabriel Barbosa, demais. Eu convocaria todos, provavelmente. Se não todos, não, mas... Só ficou fora o Arão. E o Arrascaeta, porque o Arão... E o Mari, que é espanhol, mas dá pra naturalizar, que não deve ter jogado na seleção. Eu naturalizaria o Mari e o Arrascaeta também. O time inteiro do mundo. Então, assim, agora não tem o que discutir, cara. Agora é o Flamengo... Agora não, em 19 era o Flamengo, mas agora é Copa do Mundo. Lamentavelmente, ainda com Covid, com lesão, com um calendário que por conta da pandemia faz com que os jogos sejam mais exprimidos, tenhamos mais lesões naturalmente, tem que convocar quem for, cara. Não tem, olha, mas aí, diferentemente das outras vezes, eu não tenho nem o que pensar. E se sou o Tite, sou membro da comissão técnica, eu falo, gente,
Eu falaria bem assim, eu sei, já fui treinador, eu pensava diferente antes de assumir a seleção, a partir de setembro de 16, é uma outra realidade, eu tenho que pensar em mim, mas ao pensar em mim, estou pensando na CBF, e ao pensar no maior patrimônio histórico, não só do futebol, não só do esporte, do Brasil, que é o nosso futebol. E de novo, amigos, eu não estou convocando para amistosos, estou convocando para a Copa do Mundo, estou convocando para pegar esse ótimo time do Uruguai no centenário. Então, gente, se eu quiser chamar 11 eu vou chamar, pronto. Ô Luiz, isso que você falou, né, assim, não é dever do Tite escolher qual jogo é importante para o clube para ele desfalcar ou não, né? Não foi isso que você disse, né? Exatamente, é isso aí. Ainda tem um outro componente, né? Vamos supor que o Tite quisesse convocar, pegar aqui um time que não tem tido jogadores convocados, tá? Vamos supor que ele queira convocar jogadores do Santos. 4, perfeito? E aí ele fala, 4 jogadores do Santos merecem, mas eu só vou convocar 2, né? Aí ele tá convocando pensando nele ou pensando em desfalcar menos o Santos, né? E aí, dentro dessa realidade, o Santos pode falar, não, então faz o seguinte, já que você vai levar 2, leva esses 2 daqui, não esses daqui. Então... que também e tem uma outra coisa. Os estrangeiros aqui vão continuar sendo convocados. O Soteldo do Santos ele vai estar lá na Venezuela. O Arrascaeta, que não foi agora. Mas normalmente estaria lá com o Uruguai. E tá certíssimo. Os outros países não tem... O que está errado mesmo é o futebol brasileiro. Quem está errado mesmo é a CBF, aquilo que a gente já sabe. Olha As só, outras federações e treinadores não tem nada a ver com isso.